Estamos dando início à nossa primeira mesa do Docomomo Norte-Nordeste, Palmas. É uma mesa que trabalha as transferências culturais, tanto na região Norte e Nordeste. E nós temos aqui hoje conosco para apresentar trabalhos e reflexões, o professor Ricardo Paiva, da Universidade Federal do Ceará, professora Grete Soares Pifugler, da Universidade Estadual do Maranhão, professora Alcide Afonso Albuquerque de Melo, a Caqui, da Universidade Federal de Campina Grande, a Jussara Derenge, representando a Universidade Federal do Pará, e o Marco Cereto, da Universidade Federal do Amazonas. Bom, eu vou dar início à ordem dos trabalhos, né? Quem vai apresentar primeiro é o professor Ricardo Paiva, em sequência Grete e Alcília, aqui. Depois nós vamos ter um breve intervalo, assim, para respirar. Depois iremos apresentar os trabalhos do Norte. Professor Ricardo, já está pronto? Olá, bom dia a todos. Gostaria primeiramente de parabenizar a Mariana, entendendo que desafio, hein, Mariana? Organizar um evento virtual. E é uma alegria mesmo que virtualmente, estar encontrando essa turma muito boa aqui em prol do patrimônio moderno. Bem, eu estou com a apresentação aqui na agulha, pode começar. No comando de vocês, tá? Por favor, professor. E aí eu queria, de antemão, registrar aqui uma presença muito ilustre do professor José Neudson Braga, que é o fundador da Escola de Arquitetura da UFC. Nossa, que honra, que bacana, então, é um privilégio. Gostei. Só um minutinho. Vocês só confirmam para mim se vocês estão visualizando a apresentação. Vocês Isso. conseguem? Pronto. Sim. Então, deixa eu controlar aqui meu tempo. O tema que eu trouxe foi dentro da proposta do evento, né, em relação às transferências culturais. Então, estou adjetivando essas transferências culturais, entendendo que elas são excêntricas. Excêntricas no sentido de que elas têm a ver com o centro, mas elas estão um pouco fora do centro, e para falar exatamente de como essa cultura arquitetônica moderna no Nordeste e a partir do Nordeste tem uma contribuição muito grande desses emissários, né? E esses emissários que eu vou tratar são os mensageiros, né, dessa cultura arquitetônica moderna. Então, eu não vou me restringir a falar das obras, né? Mas falar também de como as instituições elas são protagonistas nesse processo de difusão e dessas transferências culturais, como as atividades de ensino e pesquisa, né, a criação das escolas, o ensino mesmo dessa cultura arquitetônica moderna acontece, né, no país, e eu vou falar especificamente no caso do Ceará, e, evidentemente, também por meio das obras, né? Então, os emissários a quem eu me refiro fazem parte, são protagonistas, né, na arquitetura, nos caminhos da arquitetura moderna no Ceará. Então, aqui, brevemente, não faz sentido ler uma primeira geração, esses são os pioneiros. Eu vou falar especificamente da importância do professor José Liberal de Castro e do professor José Neudson Braga. Uma segunda geração, né, depois da escola já implementada, de arquitetos que se formam em outros centros e vêm contribuir para o andamento da escola, e uma terceira geração que, no caso, considero, na verdade, eu e a professora Beatriz Diógenes, porque a gente tem uma pesquisa já desde o primeiro Docomomo Norte-Nordeste, né, a qual o se referiu, sobre os caminhos da arquitetura moderna no Ceará, falando justamente da contribuição desses arquitetos. Então, essa terceira geração, eu e Beatriz consideramos como sendo os egressos da escola de arquitetura. E eu tenho estudado também outros caminhos que não são arquitetos
que atuaram em Fortaleza, mas enfim, que são emissários também dessa cultura arquitetônica moderna, mas por um certo bairrismo, eu decidi falar justamente dessas transferências culturais excêntricas, né? De arquitetos que nasceram no Ceará e contribuíram, né, para a difusão dessa cultura arquitetônica moderna no Ceará e em outros lugares, não só do Nordeste, né, mas do Brasil como um todo. Então, tentando ser bem rápido aqui, né, o professor José de Liberal de Castro nasceu em 1926, em 44 ele migra para o Rio de Janeiro, ainda não com o intuito de estudar arquitetura, ele só ingressa na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil em 1951 e se forma em 55. E aí, já nesse período, ele visitava o IFAM e teve um contato muito forte, né, com com toda a repartição, né? Então, é interessante como o IFAM é uma das instituições, digamos assim, que contribuiu, né, para a difusão desse, de alguma maneira, um modo de ser moderno, né, justamente porque o liberal vai ter uma importância muito grande em relação ao patrimônio edificado no Ceará e no Brasil como um todo. Ele estagiou com Sérgio Bernardes, ele retorna a Fortaleza e vai atuar na Escola de Engenharia da UFC, que foi criada em 56. Em 57, ele e alguns dos pioneiros que eu me referi criam o IAB, né? Portanto, o IAB também é uma instituição muito importante que permite a circulação dessas ideias, dessa cultura arquitetônica moderna. Em 64 e em 65, ele é um dos fundadores da Escola de Arquitetura da UFC e tem uma aproximação muito grande com a FAUSP por meio do professor Hélio Duarte, que ajuda a instalar a escola e acaba tendo outras parcerias, como o Plano de Desenvolvimento Institucional do campus do PC, ou da universidade como um todo, né? Então, essa relação do liberal com a FAUSP vai ser sempre muito próximo. Em 68 e 69, ele, juntamente com o professor Neudson Braga, são convidados para a reabertura do Instituto de Artes e do curso da FAO, da UNB, né? É interessante perceber que vários arquitetos do Brasil inteiro, né, vão ter Brasília como um ponto de interseção, de troca, de transferência, de intercâmbio cultural mesmo. Em 69, a escola, a primeira turma, é premiada na Bienal de São Paulo, então isso dá muita notoriedade à Escola de Arquitetura da UFC. E ele começa, por meio do BNB, a projetar alguns edifícios no Nordeste do Brasil, né? No caso, o BNB de João Pessoa. Ele também, como atividade de ensino e pesquisa, começa a fazer levantamentos da arquitetura antiga no Ceará e no Maranhão, né? Então, isso tem uma importância grande. Em 1970, ele faz o projeto do BNB de Natal. Em 76, o de Penedo, né, que é um projeto muito interessante, que tem muita conexão com a questão do patrimônio. Em 76, ele é bolsista da Gulbenkian, e é interessante, conversando com ele, essa indicação foi do Benedito Lima de Toledo, inclusive porque vários arquitetos brasileiros foram bolseiros na Fundação Calouste Gulbenkian, né? Eu, quando estive lá no pós-doc, fiz um breve apanhado de alguns arquitetos que tiveram lá, né? Augusto Carlos da Silva, o Ivo Porto de Menezes, o Vladimir Alves de Souza, né? Entre outros, vale citar também o Eduardo Nunes de Mello, o próprio Benedito Lima Toledo, e esses são alguns que eu gostaria de destacar. E, em 83, ele faz parte do Comitê Brasileiro de História da Arte, e aí ele é convidado para escrever um apêndice dentro dessa coletânea, que é incrível, é um apêndice, né, sobre a arquitetura antiga no Nordeste do país.
E aqui falando um pouco das pesquisas e das publicações que permitiu também que houvesse essa integração. Nesse livro Ecletismo no Brasil, um contato com pesquisadores, né, do Rio Grande do Sul, tratando da questão do ecletismo, de São Paulo, do Pará, de Recife, né, no caso o Geraldo Gomes, que foi citado aqui. Então é interessante perceber como aqui é um resumo muito breve dessa trajetória, como há esse emaranhado de troca, né, de intercâmbio. E o professor Neudson Braga, que é de 35, migra também para o Rio de Janeiro, estuda entre 55 e 59 no Rio de Janeiro, então eles se desencontram, né, enquanto um está terminando, o outro está começando. O professor Neudson Braga está agindo no escritório Pires e Santos. Ele faz muitas outras coisas no Rio, não dá tempo eu falar aqui, né? Retornando à Fortaleza, ele vira professor da Escola Técnica Federal do Ceará, na época Escola Industrial, vai compor o Departamento de Obras e Projetos da UFC, e muito dessas trajetórias são convergentes, há muita interseção entre a trajetória do professor Liberal de Castro e do professor Neudson Braga, né? Então, contato com Hélio Duarte é marcante, né? Esse plano de desenvolvimento da UFC, por meio do planejamento, sobretudo do campus do PC, que era um campo absolutamente novo, e o professor Neudson começa a se envolver muito com a questão do ensino da arquitetura, né? Na trajetória do Liberal, há um acento maior em relação à pesquisa, e no caso do professor Neudson, a gente pode sublinhar a questão do ensino. Ele também, na verdade, ele é que é convidado para a abertura do ICA e ele convida o professor Liberal. Aí a premiação, né, porque eles eram os fundadores e isso teve muita repercussão, participou em 70 do Conselho Superior do IAB, então, de novo, o IAB tem uma importância fundamental na aproximação desses arquitetos no Brasil. Ele projeta muitas agências do BNB também, né? Montes Claros, em Minas Gerais, no Rio Grande do Norte. Participa dessa comissão de ensino de arquitetura e urbanismo, e nesse processo ele vai ser responsável pelo reconhecimento de vários outros cursos de arquitetura no Nordeste, como a Escola da Paraíba, João Pessoa, na verdade, a de Natal, mesmo em outros estados do Nordeste. Participa desse encontro de ensino e projeto promovido pela ASBEA, e projeta ainda algumas outras agências do BNB, né, em Pernambuco e na Bahia. Então, aqui, os dois juntos, sempre juntos, e algumas fotos aqui mostrando de que maneira, né, o encontro dessas pessoas favorecia a consolidação desse modo de ser moderno, né? Então, aqui a gente vê o professor Jorge Neves, que era gaúcho, né, professor aqui, já falecido, o professor Paulo Pires, a professora Mara Albana, que era cearense e professora de geometria descritiva na Faculdade Nacional de Arquitetura, o professor Liberal e o professor Neudson. Aqui uma visita do Fábio Penteado, à Escola de Arquitetura, aqui os três fundadores, né, foram quatro, aqui tem três, o Liberal, o professor Ivan Brito, ainda vivo, e o professor José Neudson Braga, e aqui o Marrocos Aragão, que teve uma passagem rápida como professor na UFC, e a quinta-feira eu e a Beatriz vamos falar um pouco sobre esse arquiteto. Aqui com o Greff, né, e o Hélio Duarte lá, passando bem rápido, né. O professor Neudson aqui nesse Encontro Nacional de Ensino de Arquitetura, né, com Zildo Caldas, Marlene Ugel, Eduardo Corona. Algumas pessoas nós não conseguimos identificar, contamos com a colaboração de vocês, né, aqui e aqui. Aqui uma passagem da arquiteta Janete Costa pela UFC, né, dando um curso de interiores. Aqui a equipe da Bienal, de alunos, né, que ganhou esse prêmio da Bienal. Aqui pessoas super importantes que já são egressos, né, dessa terceira geração, sobretudo aqui o Fausto Nilo e o professor Nearco Araújo. Aqui esse foi o projeto que foi apresentado lá, né? Então esse feito foi muito celebrado, faz parte de fato da memória da escola.
Aqui uma imagem mostrando parte da comissão de reestruturação da UNB, né? Aqui a portaria que cria essa comissão de reabertura, né? Aqui no caso o Paulo Bastos, Miguel Pereira, que vai ter um diálogo sempre muito profícuo, né, com a Escola de Arquitetura da UFC, até o fim da sua vida, e o professor Neudson, um professor liberal. Aqui nessa plateia, o primeiro encontro de ensino de projeto, é interessante ver aqui Zildo Caldas, Geraldo Santana, né, acho que a Guilá já escreveu sobre ele, o Gunther Weimar, do Rio Grande do Sul, que também foi bolseiro lá na Gulbenkian, Alfredo Brito, Eduardo Corona, o Neudson Braga, Carlos Marinho e Marlene Bernardes. Aqui ainda essa plenária. Aqui em reuniões do IAB, né, que o Miguel. E, na verdade, essa minha apresentação, ela representa um coletivo de pesquisas que foram, digamos assim, se consolidando, que estão, né, se consolidando, a partir do momento que foi criado o programa de pós-graduação em Arquitetura, Urbanismo e Design da UFC, e eu me vali muito dos trabalhos que foram orientados, né, por mim, pela Beatriz e por outros professores do programa, um dos trabalhos que eu orientei é sobre o BNB, né? Então, como a sede do BNB foi em Fortaleza, Fortaleza acabou virando, de alguma maneira, um centro de emissão, sobretudo não só nas capitais, né, mas de forma muito abrangente no sertão, no interior do Nordeste, né? Então, um trabalho muito interessante do Anastácio Nogueira. E eu me vali também do trabalho da Cristiane Alves, que fez uma dissertação incrível e tem um livro incrível sobre o professor Neudson. E aqui, essa transferência cultural por meio das obras, né? Então, essa pesquisa tem toda essa documentação. Então, esse projeto aqui mostra muito como a questão do patrimônio influenciou o projeto e a percepção, uma visão contextualista desse edifício em Penedo, e aí eu acho até que dá um pouco para contrapor ele com o Hotel São Francisco, também em Penedo, né? Então, aqui há uma sensibilidade muito maior em relação à questão do entorno. Evidentemente, eu não vou conseguir no tempo que eu disponho, fazer essa análise. Aqui o projeto da agência de João Pessoa, né? Então, com a participação de outros arquitetos, né? O Borman e o Reginaldo Rangel. Aqui também o de João Pessoa. Foi feito todo esse levantamento, né? Esse projeto, inclusive, foi publicado na Acrópole. Aqui o projeto de Natal, também com a mesma equipe. O desenho original, aqui essa racionalidade sempre presente. E aqui, muitos dos projetos, isso foi mapeado pela Cristiane, de agências do Banco do Nordeste do Brasil, do professor José Neudson Braga, sertão adentro aí, né? Então, uma variedade enorme de expressões, né, do modernismo arquitetônico. As publicações que eu falei, né, a participação do professor liberal nessa coletânea, nesse livro aqui, né, então, o Geraldo aqui, né, que está sendo tão lembrado hoje, e essa publicação, de certa forma, coroa um pouco o que foi essa experiência, enfim, desde os pioneiros até os egressos, desse panorama da arquitetura cearense. Enfim, foi uma forma também de dar grande visibilidade a essa produção e a esses arquitetos, e essa publicação, que foi um trabalho de extensão incrível, feito por décadas pelo professor liberal, de levantamento da arquitetura antiga no Ceará e no Maranhão, que foi publicado há 2 anos, é um testemunho incrível, né, da importância do papel desses arquitetos na constituição mesmo de uma cultura arquitetônica moderna e de uma historiografia, né, então, um ponto de inflexão. É isso, muito obrigado. Aqui mais informações, existe um site que foi um projeto de extensão que fala da trajetória desses arquitetos, fica o registro aí. Aqui, os 2 são professores eméritos da UFC, é um orgulho, né? Embora eu não tenha sido aluno deles, o aprendizado é incrível, sempre, né? Um diálogo permanente, e é isso. Obrigado.
Obrigado, Ricardo. Obrigado pela apresentação. Vamos passar agora para a segunda participação da professora Gretchen Soares Kluger, Muito bem. professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão, que fará a apresentação Arquitetos e Arquitetas Migrantes e Peregrinos em São Luís. Por favor, Gretchen, 15 minutos. Muito obrigado. Tá bom. Ok, vamos lá. Entrou aí meu compartilhamento? Sim, está visível para nós. Tá? Tá visível? Ok. Deixa eu ver se está. Então, tá bom. Boa tarde, bom dia ainda, né? Quero agradecer a organização, a Mariana, pelo evento. Eu acho que é um esforço imenso, né? Mas uma alegria muito grande de nos juntarmos aqui nesse momento. Então, eu vou falar de uma pesquisa que eu estou começando, que é sobre essa presença dos arquitetos peregrinos e imigrantes no Maranhão, no contexto da cidade Patrimônio Mundial, e eu estou fazendo isso dentro da Universidade Estadual do Maranhão, lá com os meus alunos da graduação e da pós. Muito bem, essa pesquisa, ela está dentro de um diretório, mas ela, sobretudo, tem agora um apoio da FAPEMA, e ela começou com um desafio de uns dossiês que a Caqui estava organizando no ICOMOS, de publicações, das nossas pesquisas conjuntas do Grupo NAMA, dos grupos que estão se reunindo, a Eline também, para a gente compreender um pouco essa rede dessas pessoas. Então, eu comecei publicando um artigo, usando como referencial teórico o capítulo do livro do professor Segal, falando que também os arquitetos foram os grandes disseminadores da arquitetura moderna no país, visitando, né, outras cidades e fazendo os seus trabalhos. E me perguntei quem seriam esses modernos que chegaram até o Maranhão, contribuindo não só com a cidade, patrimônio mundial, mas também com as modernidades. Então, esse trabalho está dentro dessa ideia de catalogar essas pessoas, né? E quem seriam esses modernos? Eu comecei a fazer um timeline para organizar e pensar na presença deles desde dos planos urbanos, como foi do Otacílio no começo do século, até os arquitetos que eu já conseguia catalogar, como Rafael Galvão dos Correios, que o professor Hugo mostrou, e também dos consultores internacionais que vieram para conhecer e orientar a cidade patrimônio mundial, como o Pedro e a Dora Alcântara, o Michel Parram, Viana de Lima, Raul Pastrana, Viti Olaf. Então, uma série de arquitetos que se dividiam em obras e também em planejamento urbano, em pensar a cidade, em pensar o processo de expansão. Então, eu comecei a fazer esse mapeamento para descobrir quem eram aquelas pessoas, né, e identificar, não só na parte de cima do meu timeline, os projetos urbanos e relatórios, assim como na parte de baixo, as obras, como as obras de Borsoi, do Lelé, do Niemeyer, enfim, de outros arquitetos que eu estou tendo a grata satisfação em conhecer. E aí eu comecei catalogando duas duplas muito importantes, né, importantes até na minha formação, que foi o Pedro e a Dora Alcântara, porque o Pedro foi meu orientador de pesquisa no período da faculdade, e eles foram fundamentais a pensar o patrimônio de São Luís e de Alcântara, inclusive a montagem de todo o dossiê do tombamento de São Luís. E eu pude recuperar, através das dicas aqui da rede, do professor Hugo e do grupo, através da revista Acrópole, eu pude recuperar esse plano, que eu tinha uma cópia muito antiga, que foi publicado, e que era o plano feito pela Dora e pelo Pedro, né? Então, essa possibilidade do arquivo digital das revistas tem sido uma ferramenta muito importante, né? Aqui nas fotos acima, eu quero dizer que foram fotos que a Dora Alcântara me cedeu agora para esse artigo que foi escrito. Eu tenho muito contato com ela, e é uma alegria muito grande a gente saber que ela tem sido homenageada, né, pelo CAL, pelo IAB. Essa semana mesmo ela fez uma live pelo conjunto da sua obra. Isso tem um significado muito grande também como uma arquiteta, uma mulher, não é? Uma moderna, colocando suas ideias. Então, nós temos
colocado como uma referência, não só na identificação dos arquitetos peregrinos, como também das arquitetas. Então, a possibilidade de estudar melhor esse plano e divulgar através da revista Acrópole foi uma experiência bem interessante. Uma outra etapa foi a catalogação que a gente vem fazendo junto aos órgãos de patrimônio de todos os relatórios que foram as ideias para a preservação e expansão da cidade, que tem na década de 30 o plano do Otacílio Saboia Ribeiro, e entre 60 e 70, vários consultores, inclusive a Dora e o Pedro, né, como o Michel Parrão, o Viana de Lima, o Pastrana, e planos do Vitiolaf Prochnik também. Todos eles deixaram documentos para São Luís e para Alcântara, e pensaram o processo de expansão da cidade, né, dos eixos modernos. Isso é um documento que é muito importante hoje no debate do plano diretor da cidade, porque eles estão muito atuais ainda. Uma outra dupla moderna que eu também tive a oportunidade de acompanhar quando estiveram no Maranhão, na reforma do Palácio dos Leões e do Teatro Arthur Azevedo, foi a Janete Costa e o Borsoi, que estão sendo inventariados, né? Eu fiz uso do material do inventário do Fernando Moreira, que está lá disponível, inclusive ele solicitou que nós mandássemos mais informações, então foi uma dupla que a catalogação também veio junto com a rede, junto com a importância de conhecer esses projetos. Assim como o Ricardo, a gente tem uma série de alunos hoje em pós-graduação, aqui vou fazer referência aos trabalhos dos alunos, esse aqui é um TCC de uma aluna da graduação, que hoje está no mestrado, em Mackenzie, a Júlia, que fez a catalogação da obra do Borsoi e da Janete Costa. Então, a gente começa a fazer levantamento de todos esses dados, das plantas, para compreender esse universo dessas obras, Palácio, Teatro Arthur Azevedo e o Hospital Carlos Macieira. Então, esse vai ser um critério também para levantamento de outros arquitetos. Um outro trabalho importante de graduação, que também está indo para mestrado, é catalogar a presença das mulheres no Maranhão, né? Aqui, até então, nós conseguimos catalogar a presença da Janete, da Rosa Clias, que fez o plano da paisagem de São Luís, e da Dora Alcântara, que é a nossa eterna consultora, que continua colaborando com as pesquisas do Maranhão. Encontramos também um trabalho da Maria Luísa Bicalho, sem muitas referências ainda, iniciando a pesquisa. Esse é um outro trabalho também feito em monografia de graduação e seguindo agora para mestrado. Esse aqui é o trabalho que a Rosa Clias fez no plano do urbanismo, é um documento importantíssimo de 2003, que faz todo o mapeamento da ilha e das possibilidades. Então, é uma contribuição muito importante para o planejamento urbano da paisagem moderna da cidade de São Luís, da ilha como um todo, não é? E aí a gente começa também, aqui uma catalogação também dos outros arquitetos peregrinos, né, que são mais icônicos, então são obras de Niemeyer, que estão dentro do Centro Histórico, que é a Praça Maria Aragão, a obra do Lelé, que é o Hospital Sara, em São Luís, e várias outras obras. Nesse momento eu estou com uma aluna fazendo uma pesquisa de TCC sobre as obras do Lelé, vou mostrar aqui algumas imagens, e também um arquiteto, Manuel Carlos, de São Paulo, que nós catalogamos na pesquisa anterior, né, que tem algumas obras bem importantes, como os shoppings, escolas e o Memorial Bandeira Tribuzzi. Vou mostrar aqui algumas imagens desses trabalhos. Aqui é uma imagem do Memorial Bandeira Tribuzzi, que era atribuída a Borsoi, e hoje nós sabemos, por pesquisas, que foi uma obra do Manuel Carlos, e estamos começando a catalogar essas obras dele. Aqui eu vou mostrar também um trabalho importante de arquitetura, que foi todo o planejamento da Universidade Federal do Maranhão, que foi feito pelo Vitiolaf, entre 68 e 70. Então, também um arquiteto que esteve em São Luís e pensou o planejamento urbano, que fez o plano junto com o Haroldo Tavares, que foi um prefeito. As obras do Lelé, que estão sendo documentadas nesse momento, através de um TCC, provavelmente virem uma pesquisa de mestrado. Essa aqui é um monumento em São José de Ribamar, um trabalho muito bonito dele aqui, e a gente tem levantado, com muita pena, essa situação de abandono de todo um conjunto do CAIC, né, que eram escolas,
da obra do Lelé, né? Então, essas foram fotos feitas agora, mês passado, dessa aluna da Bruna, que está fazendo o TCC sobre o Lelé, e aí a gente começa a pensar, né, nessa questão que o moderno não é eterno, que aqui no Maranhão a gente só discute as ruínas coloniais, e nós temos várias ruínas modernas na cidade, prédios que estão em abandono, prédios que não têm nenhuma valorização porque estão nas áreas de crescimento urbano. Esse aqui, no caso, é no bairro do Vinhais, e a gente vê uma belíssima escada, um belo trabalho de arquitetura moderna sendo deixado, né, fora da proteção, fora da catalogação, e a gente acha que realmente o trabalho de catalogação que o Docomomo faz, ele é muito importante para visibilizar essas obras. E aí, mais recentemente, eu estou com um aluno fazendo, o Pedro, que está fazendo um TCC sobre alguns edifícios em abandono, e nós escolhemos esse hotel para estudar, e eu pedi o apoio do Ricardo, entrei em contato com ele, perguntando a autoria do projeto. Eu sei até que o professor Neudson está nesta sala, uma honra tê-lo aqui conosco, porque nós estamos agora interessados em catalogar as suas obras aqui no Maranhão. Certamente, vamos combinar com o Ricardo uma conversa, e aí nós catalogamos para esse trabalho de TCC o Hotel São Francisco, que é um novo arquiteto peregrino, que nós vamos colocar na nossa pesquisa, que é muito importante, sobretudo, a gente compreender a rede de pessoas que formam o contexto do moderno nas cidades do Nordeste, né? Na palestra do professor Hugo, a gente viu como a gente pode relacionar todas as cidades através dos correios, dos hospitais, do Sulacap, dos clubes, e como a gente vai encontrando a circulação desses arquitetos na disseminação do movimento moderno, né? Aqui eu trouxe umas fotos antigas para mostrar o projeto original dele e como ele está agora funcionando uma secretaria de um órgão de governo, e como precisa realmente do cuidado, né, da catalogação e da valorização desses prédios icônicos da arquitetura moderna. E aqui, para finalizar, eu trouxe um exemplo que nós tivemos de grande abandono. Esse foi um prédio que até o Pedro Alcântara participou, tomou conta dessa obra, não é exatamente o autor, porque a autoria pelos jornais, nós pesquisamos que é de um grupo de arquitetos do antigo IAPI. Então, esse prédio passou 30 anos em abandono, e ele entrou agora para o programa Nosso Centro, do Governo do Estado do Maranhão, que está visibilizando obras para fazer uma experiência pública e privada para retornar os prédios. Então, hoje ele é uma sede administrativa do governo, ele fica ao lado do Palácio dos Leões, e ele foi devolvido para a comunidade. Então, é um exemplo, é uma estratégia a se refletir, a se pensar de como retornar. E agora, também uma boa notícia, que o Hotel Central, que o professor Hugo mostrou, vai entrar, também está no programa Nosso Centro, e vai ser reabilitado para uso misto. E ele entra, a próxima obra agora do governo, que realmente faz valorizar um estoque urbano que está na cidade e que precisa ser visto, ser tratado, né? E aqui no final eu trago esses debates, né, falando dessa importância da catalogação dos arquitetos e também de visibilizar a produção feminina no Maranhão, né, tentando montar essa rede de profissionais que disseminam aqui a arquitetura moderna, pontuar esses objetivos da pesquisa, né, que eu acho que a gente, trabalhando aqui em rede, a gente consegue não só se ajudar, mas descobrir esses peregrinos que passam por Fortaleza, pelo Maranhão, pelo Piauí, pela Amazônia moderna e pelo Brasil. Ampliar o debate da preservação do moderno no Maranhão é uma coisa emergente, porque se cuida muito do patrimônio colonial e se cuida pouco do moderno, é natural, a força do conjunto aqui é muito grande, tem reconhecimento mundial, né? Esses casos do CAIC, do Hotel Central e do INSS são debates que a gente está levando para a academia, dentro da UEMA, mas sobretudo para os órgãos de preservação, pedindo uma certa atenção, né? E estamos tentando sugerir que a proteção desse legado, que hoje é excluído da legislação, seja incluído, né? Hoje a legislação de tombamento de São Luís, ela exclui os imóveis modernos, porque só considera os imóveis do século XVIII, XIX.
Portanto, nós, com nossos ex-alunos, trabalhando em órgãos de preservação, estamos lutando para a inclusão, com um regime de preservação flexível, mas para que evite as demolições, né? As demolições desse conjunto, como está acontecendo com o caso do CAIC, como aconteceu com o INSS, que ficou em ruínas durante muito tempo. Então, essa é uma pesquisa que nós estamos começando, mas ela já está se ramificando com alunos da pós-graduação, que estão no Mackenzie, que estão na URGS, que estão em outras universidades, levando a temática do Maranhão moderno, que muito nos anima. Então, aqui eu até faço referência a todos esses alunos que participam conosco da rede Documomos e trazem essas palestras para pensar o Maranhão contemporâneo. É isso. Muito obrigado, Grete, pela apresentação. Agora nós vamos partir para a terceira apresentação dessa sessão, com a professora Auxília Afonso de Albuquerque Melo, conhecida como a nossa querida Caqui, que fará a apresentação do trabalho A Presença do Mineiro Raul Cirne no Nordeste Brasileiro, Paraíba e Piauí. De forma muito resumida, a professora Auxília é professora do curso de arquitetura da Universidade Federal de Campina Grande. Estava baixinho. Então, bom dia a todos. Antes de tudo, antes de iniciar, eu queria dizer que estou feliz por estar vendo a realização do 8º Documomo Norte e Nordeste, do qual, né, a gente faz parte dessa trajetória quando a gente organizou o 6º Documomo Norte e Nordeste em Teresina, no Piauí. E onde a gente pôde, né, reencontrar, estar junto, trocando ideias, fazendo as conexões, como diz o Hugo, né, arquitetônicas modernas, sobre o Norte e o Nordeste brasileiro. Queria também parabenizar o empenho de Marcos Cereto, Mariana, toda a equipe, que na construção desse evento, num momento tão difícil nacional, de pandemia na saúde, pandemônio político. E também queria dizer que, assim, agradecer estar participando dessa mesa que trabalha, né, sobre as transferências culturais. E, assim, sobre transferências culturais, eu me sinto uma própria agente desse processo, né? Porque, como vocês sabem, eu sou pernambucana do Recife, trabalhei 31 anos na Federal do Piauí, no curso de Arquitetura e Urbanismo, e hoje estou na Federal de Campina Grande, no outro concurso, na Paraíba. Então, quer dizer, esse nomadismo, né, essas conexões com Piauí, com Paraíba e com Pernambuco, que é minha terra, elas são muito arraigadas em mim, certo? E, claro, e por ter convivido e ter trabalhado e ter vivenciado tantos anos no Piauí, e agora está há 6 anos, desde 2015, na UFCG, certo? A gente não tem como não conectar, não fazer, não construir essas pontes, né? E aqui, objetivamente, por questão de tempo, tá? Eu vou focar no personagem, tá certo? A gente poderia fazer uma listagem, né, desses arquitetos que atuaram nesses estados, mas eu vou trazer aqui um personagem que é muito querido, que eu tive o prazer de conhecer quando ele ainda estava vivo, né, em 2014, tive com ele em Belo Horizonte, que é o Raul Cirne, tá certo? O Raul Cirne, eu vou passando aqui, é um arquiteto mineiro, né, era um arquiteto mineiro, e assim, como é que a gente chegou a Raul Cirne? Tem uma obra que é maravilhosa no Piauí, no município de Campo Maior, o Monumento do Genipapo, que eu vou mostrar já já, e chamava atenção. E sempre que a gente ia atrás desse projeto, a gente perguntava, mas quem projetou essa obra? Isso
há uns 15 anos atrás. Ninguém sabia. Ah, foi o doutor Alberto Silva. Gente, não, o doutor Alberto era o governador, não era o arquiteto. E não tinha nada que chegasse até ele. Como era um monumento aos combatentes de uma batalha, a gente disse, vamos procurar, então, no Exército. A gente chegou, através de uma consulta ao Exército, ao nome do arquiteto. E aí nós começamos a ir atrás. Será que ele está vivo? Será que ele mora onde? Tal. E chegamos a esse personagem. E, assim, foi encantador, foi incrível conhecer o trabalho de Raul Sirne. E ele, né, um arquiteto mineiro com uma produção imensa, incrível, um personagem ímpar em nível nacional e que a gente nunca tinha ouvido falar dele até então. Então, contactei, começamos os diálogos e o filho dele, que é arquiteto, tá certo? Também trabalhou com o pai muitos anos, começou a me passar material. E daí a gente chegou ao currículo de Raul Sirne e é impressionante como esse arquiteto em Belo Horizonte, tá certo? Produziu obras no Brasil inteiro. E claro que nosso enfoque era o Nordeste, e a gente direcionou a pesquisa o que ele tinha feito no Piauí, e anos depois, quando eu chego na Paraíba, e descubro que na Paraíba também, os principais estádios de futebol de João Pessoa e de Campina Grande, e também em São Luís do Maranhão, e por aí vai, e no Rio Grande do Norte, e tudo isso. Então, eu falei, nossa, esse arquiteto, como ele era potente. E quando a gente vai ver, ele participou da diretoria do IAB, ele ganhava todos os concursos que tinham na época em Minas Gerais, para a sede de bancos, tá certo? Ele ganhou o concurso do CREA de BH, de Belo Horizonte. Ele fez, como diz Eric Pinhon, milhões de metros quadrados de obras modernas no Brasil, certo? E, assim, é um personagem que eu fico impressionada, porque ainda Belo Horizonte e a própria UFMG não se dedicou a ver mais a obra dele, mas, como também pesquisadora da história e vinculada a um programa de pós-graduação de história, a gente chega às relações dele com o governo militar. E essas obras, elas estavam vinculadas, sim, à CEBLA, que era a maior empresa construtora do Emílio Balgarten, certo? Para o governo militar. A gente poderia fazer um paralelo da CEBLA com a Odebrecht, por exemplo, certo? E aí, quando a gente começa a entender os vínculos contratuais, né, e os porquês de tanto projeto, a gente começa. E por que ele não foi estudado ainda? Será, talvez, porque ele ficou, tipo assim, o arquiteto dos militares, o arquiteto da CEBLA, então tem isso também. Então, porque a produção dele é incrível, tá certo? E, assim, inesgotável. E pelo que eu tenho procurado, eu vejo poucos estudos sobre ele ainda, certo? E aí, assim, ganhou concursos, tá, para o Banco do Comércio de Indústria de Minas Gerais, certo? O Banco da Lavoura, todas essas sedes, para o Banco do Brasil, hospitais, estádios de futebol, hotéis, residências, tudo. E, assim, e em Minas, tá, o seu núcleo, tá certo? E em Belo Horizonte. Mas, através dessas conexões, a gente vai encontrando os pontos, né, as linhas, e a gente chega, por exemplo, nessa listagem de projeto, ao monumento do Genipapo. Eu não sei se vocês conhecem, mas entre Teresina e Parnaíba, no litoral, houve essa grande batalha, e o Exército, nos anos 70, quis homenagear esses heróis e contratou, né, Raul Sirne para esse projeto. Um projeto belíssimo, lembra muito o Monumento às Pracinhas,
tá? A gente já fez vários artigos sobre esse monumento, e, inclusive, está publicado também no Vitrúvios, certo? Sobre a arquitetura brutalista piauiense, e, assim, uma qualidade projetual incrível. Os critérios de modernidade, a relação da arquitetura com a estrutura, a limpeza volumétrica, né, que fica presente e bem visível nessas imagens que eu fiz desse edifício, quando ainda estava trabalhando no Piauí, certo? Então, o monumento aos pracinhas usa de uma arquitetura brutalista, de linguagem brutalista, né? E traz esses princípios de modernidade, de relação, como eu falei, com essa questão da tectônica do concreto. E, claro, a relação dessa obra com o lugar é impressionante. Aí eu trago justamente a questão dos diálogos entre esses atores, esses arquitetos, com os seus lugares, como eles se adaptam e como eles tiram partido da paisagem, que é Parece que aqui teve algum probleminha. Eu vou encaminhar uma mensagem para ela. Momento a todos. Oi, a conexão caiu, eu voltando, probleminha aqui de internet. Bom, então, falando sobre essa questão da relação da arquitetura com o lugar, né? Essa permeabilidade da paisagem da Mata dos Cocais, porque esse projeto foi implantado ali na Mata dos Cocais. Quem trabalha na região do Maranhão, Piauí, sabe bem, e ela se estende um pouco, né, Marcos, até um pouco norte, chega à parte do Pará, porque são regiões geográficas, são lugares onde esses arquitetos vão implantar essa arquitetura. E eu achei bastante interessante a busca pelas transparências, tão trabalhada por Gropius, por Mies, né, pelos arquitetos e presentes nos textos, quando a gente analisa os critérios, os princípios da modernidade. Eu acho que naquele modernômetro, né, que o Hugo colocou, a gente tem uma listagem de ser moderno, os princípios de modernidade da arquitetura moderna, digamos, mais clássica, né? Então, continuando, tá certo? A gente chega a outra listagem, porque ele tinha feito também o Albertão, em Teresina, o estádio governador Alberto Silva. E é interessante a gente ver que esses estádios, né, de uma forma bastante autoritária, analisando historicamente, eles levam os nomes dos seus governantes que projetaram. Governador Alberto Silva, governador Hernani Sátiro, sempre assim. Então, novamente, tivemos, acho que, algum probleminha na conexão da Caqui. Vamos aguardar mais um pouco. gente, a conexão hoje, agora não sei, foi isso. Eu acho que é porque está com muito vento aqui em Aldeia. Eu estou em Camaragibe, Pernambuco. Então, continuando, o foco, tá certo, dos estudos foi pegar a questão dos estádios de futebol. O Albertão, em Teresina, que a gente estava ali analisando, e inclusive essa obra está presente nos nossos livros, a Arquitetura Moderna do Piauí, o Guia da Arquitetura Moderna do Piauí, Arquiteturas do Sol, né, que a gente vê, tá, a influência nesses estádios
que ele projeta, inclusive depois eu quero até que Grete veja como é que está o estádio de São Luís, porque também tenho lá projetado por ele, tá certo? Para a gente fazer essas conexões também com o Maranhão, tá? Então, aqui eu vou enfocar o Albertão e o Amigão, tá? Engraçado, Albertão e Amigão, né? Tudo grandão. Então, por quê? Porque são obras que eu conheço, eu estudei e estou ali presente diretamente, tá certo? Podendo analisar do ponto de vista desses princípios de modernidade e da relação com esses lugares, das soluções projetuais, construtivas e tudo mais. Agora, quando a gente começa a analisar isso, a gente tem que olhar as influências, tá certo? Então, as influências, a gente tem que referenciar que ele bebeu nas fontes do Pierre-Louis de Merville, tá certo? E isso é fundamental. A gente que dá aula de história de arquitetura, quando a gente estuda os estados italianos, né, de Florença, Ravenna, Roma, tá? Então, essa arquitetura estava presente. Então, o Raul Cirne, bebendo nas fontes de Merville, tá certo? Traz essa arquitetura, essa linguagem, arquitetura e estrutura para o Nordeste do Brasil. E, claro, que já vinha influenciado também pelo Mineirão, de BH. Porque a CEEBLA era o cunhado dele, o Gil, era o maior engenheiro empreiteiro que prestava serviços para a CEEBLA. E era irmão da esposa dele, a Marília. Então, era assim, era uma empresa familiar, muito bem articulada, e que fazia obras pelo Brasil todo, desde o Mineirão até todos os outros estados, Brasil afora. E aí, vendo o Albertão, eu vou mostrar rapidamente, por causa do tempo, tá certo? E essa apresentação pode ficar disponível com o pessoal do evento, que eu já passei para o Marcos, tá? A gente tem um resgate que a gente tem feito, documental, do material de projeto, do material histórico, tanto dos documentos historiográficos, quanto também arquitetônicos, de redesenhos, reconstrução virtual, que nosso grupo atual de pesquisa grupal continua fazendo, né? Então, aqui estão alguns resgates, vou passar, imagéticos. Aqui a comparação do Albertão com o Mineirão. Vejam que a solução é similar, né? Esses pórticos em concreto armado, modulados, fazendo uma trama elíptica, tá certo? Os grandes balanços, o arranjo estrutural é fantástico, né? Desse período da modernidade nordestina, com obras, assim, realmente impactantes até hoje, né, pelo arrojo estrutural, construtivo, dessa qualidade do concreto armado. E aqui são fotos do Albertão que eu fiz. E aqui trago o Amigão, tá certo? Que é o de Campina Grande. Eu tomei um choque quando eu comecei a mergulhar em Campina Grande, ver a arquitetura dali e encontrar um projeto, né, com essa magnitude. E quando fiquei passada, né, quando chego à fonte e descubro que é de Raul Cirne. Então, fiquei, assim, feliz por ver Raul Cirne ali também, em Campina Grande. Um projeto belíssimo, totalmente diferente do Albertão, mas com muita influência do Merville. Muita. Principalmente com o estádio de Florença, na Itália. Então, aqui passo algumas imagens, que a gente também já tem textos publicados sobre essa obra, certo? E, assim, uma obra rica, tanto em nível de projeto, quanto em nível construtivo, tá certo? E possibilitando a criação de visualidades espaciais incríveis, com pés direitos duplos, com o jogo de luz e sombra, como vocês veem nessas fotos. Um ritmo estrutural maravilhoso, uma qualidade projetual que eu me orgulho de mostrar, né, para vocês, colegas do Documomo Norte e Nordeste, e que estão assistindo aqui a gente, sobre a importância desse acervo. Aqui está uma bibliografia que faz parte do trabalho de resgate da obra do Raul Cirne, que inclusive a gente ficou um tempo atrás no Documomo,
que Ricardo organizou lá em Fortaleza, mas a gente tratava especificamente do caso de Teresina. Hoje a gente já está trazendo à tona esses outros de conexões, de transferências culturais, Nordeste afora e Brasil afora. Tá joia? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estou à disposição. Obrigada. Muito obrigado a Caqui pela apresentação. Foram 3 apresentações muito ricas e que certamente enriquecerão o nosso debate agora nesse momento. Eu gostaria de fazer uma breve observação nessa mesa, que eu acho que nós temos aqui o Ricardo, que organizou o 5º Docomomo Norte-Nordeste, a Caqui, que organizou o 6º no Piauí. Eu tive a oportunidade de colaborar com o 7º no Amazonas, e temos a Gretchen do Maranhão, né? Não sei se isso é um indício, se é um caminho, ou se é apenas uma sugestão para o próximo, para o 9º Docomomo. Mas eu gostaria, então, de abrir aqui aos colegas que tenham interesse em fazer perguntas, para que a gente possa continuar esse debate agora com os 3 colegas que apresentaram na sessão. O professor Hugo levantou a mão, por favor, professor Hugo. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar Ricardo, Gretchen e a Caqui, trazendo sempre coisas novas, aprofundamentos, e essa rede, eu acho que é extraordinário na maneira como, por exemplo, a Caqui vai estabelecer uma relação do Nordeste com o Sudeste de outra frente, né? Que não a paulista ou carioca, assim como o Ricardo nos traz essa relação com o Rio de Janeiro, e a Gretchen traz, e o Maranhão é um outro universo extraordinário, né? A minha pergunta é um pouco essa aparente, eu não digo que é uma sobreposição, mas nesses anos, início dos anos 70, sobretudo pelo que o Ricardo e a Caqui trouxeram, desse, vamos chamar de brutalismo. Sempre se associa esse tipo de expressão arquitetônica e tectônica, né, a coisas paulistas, coisas do gênero, quando eu acho que o fato é que isso ocorre numa amplitude muito maior, que na medida que vocês trazem essas realizações, fica claro que isto não tem vamos dizer, um círculo geográfico, né? Assim como os próprios Severiano Porto, que o Cereto estudou, esse concreto aparente acontece em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Será que, do ponto de vista aí de vocês que trabalharam com essas arquiteturas de concreto aparente, como é que se vê, ou como é que vocês enxergam a disseminação dessa linguagem no Norte e Nordeste? Vocês têm alguma explicação, alguma... Porque a coisa mais fácil é dizer que isso é derivado dos paulistas cariocas. Eu acho isso uma bobagem. Mesmo que o Ricardo chame a atenção do fato do Hélio Duarte ter passado pela escola, eu acho que isso se dissemina de uma forma muito mais permeável do que simplesmente encontrar uma referência no Sudeste. Vocês têm alguma visão sobre isso? O que vocês acham? Ladies first. Olha, se quiser que eu me coloque, cadê a Greta também? Tá aí? Eu acho que muitas das coisas, né, são pelas as conexões, como vocês chamam. Eu me lembro que você começou a usar essa terminologia anos atrás, e eu achei bem legal, conexões arquitetônicas, né? Acho que até era o tema de um Docomomo, se eu não me engano. Eu acho que essas conexões, elas se dão de diversas formas, não é verdade?
Tem a questão das relações políticas, que eu acho que é um tema bastante pertinente, principalmente nessa questão da modernidade histórica, quando a gente pega dos anos 64 até 80 e pouco, do governo militar, são conexões políticas, porque as grandes obras estatais, institucionais, se dá através disso. Não é? Eu acho que eu estou enganada, né? Mas, como a gente viu pontualmente na questão da SEBLA, né? Das relações de Emílio Balgarte com Gil César Moreira de Abreu, que era o construtor, entende? E as suas relações com todos os governos ligados aos militares. E que as grandes obras, porque é incrível quando a gente pega a relação dos projetos de Raul Cirne, é impressionante, minha gente. Eu botei aqui só um pouquinho, mas se vocês pegarem a listagem de obras dele, é incrível. Então, essa rede política de interesses, e o que a gente vê hoje? A gente vê hoje no discurso de Lava Jato, né? Isso vai acontecer daqui a uns anos, mas aconteceu nos anos 70. E o resultado foram essas obras gigantescas, e muitas delas, Hugo, construídas sem um pingo de sentido e nexo, onde foram construídas. Porque o Albertão, porque o Amigão, foram construídas em lugares que naqueles anos não tinha nada. Eram vazios, assim, eram longe da cidade. Mas a questão de implantar, de construir, do progresso, né? Não eram obras necessárias. Tem essa questão ainda, essa contradição, entende? Porque, e muitas delas, até hoje, digo para vocês, o Albertão e o Amigão, em Teresina e em Campina, tá? Eles, nos seus entornos, ainda têm grandes vazios urbanos, ainda são áreas longe, distantes da cidade, não como o de João Pessoa, que está ali no caminho para Cabedelo, que já está totalmente urbanizado. Mas os outros são obras megalomaníacas e desnecessárias, por questões políticas. Agora, na parte residencial, na parte privada, né, esses outros contatos, e até eu diria Fabris, porque eu tenho estudado o Hans Bros aqui no Nordeste, e estou com a fábrica da Hering Nordeste, sendo objeto que eu vou até apresentar amanhã de tarde. Aí já é outro tipo de relação, que era do Hans Bros com o grupo Hering, feito lá em Blumenau, mas que o Hans Bros ganha, né, a confiança do grupo e faz todas as fábricas modernas da Hering Brasil afora. E aqui, na de Pernambuco, de Abreu e Lima, especificamente, ele ganhou o prêmio do IAB São Paulo, se eu não me engano, em 1986, que a Ruth fez até um texto naquela época, certo? E o projeto tem um diálogo com o lugar incrível, soluções climáticas maravilhosas, painéis de cobogóis, que eu fico assim, apaixonada quando vejo, entende? Esse respeito, mas é uma outra relação. Quando a gente vai ver, são relações distintas. Agora, digo uma coisa, quem estuda Bossói, como eu vi Bossói em Teresina, no Piauí, Bossói foi muito político, muito político. E ele estava lá por Alberto Silva, entende? A relação do Bossói de fazer reforma em teatro, fazer reforma na prefeitura, no prédio, e, inclusive, com todo o respeito, com toda a admiração que eu tenho a Bossói e a Janete, mas, se a gente for ver as intervenções no patrimônio edificado, que o escritório de Bossói fez naquela época, vixe Maria, hoje nunca seria feito, porque eles usaram concreto armado, e, né, para fazer em prédios históricos, e que isso hoje é um crime.
Porque hoje os princípios de brand, reversibilidade, distinguibilidade, né? Marcar, não tem nada a ver com os de concreto. E ele construiu o Bossói em Teresina, Grete e Ricardo, um anexo ao Museu Eclético em concreto, um edículo, um elemento parasitário. Ele pegou na Escola Normal Eclética da Praça da Bandeira, um prédio lindo, eclético, e construiu 4 pavimentos de concreto armado, colado nas paredes antigas. Ele pegou o Karnak, o Palácio do Karnak, e também tacou concreto armado. Então, assim, é interessante até a gente ver nessas relações, porque ia escritório e fechava o pacotão com ele, e com construtoras. A Lorival Parente. Isso, construiu todas as obras de Bossói em Teresina. Então, aqui Bossói, também, aqui em São Luís também. Aqui em São Luís também. Exato. Há uma conexão, né? Eu acho que essas conexões, sabe, Hugo? Igreja, Ricardo, eu não sei nas cidades de Fortaleza, que eu não sei, né, direito, nem São Luís, mas nessas que eu presenciei, Bossói por exemplo, altamente político. Aqui, eu me lembrei dessa pergunta. Desculpem que a minha internet caiu. Não, mas são todos nós aqui para participar, né? E eu me lembrei, peguei um pedaço da pergunta do professor Hugo e me lembrei do Milton Santos, quando ele falava das redes invisíveis, né, das redes imateriais. Então, quando eu penso que a gente está pesquisando e a gente vai se conectando, né, Ricardo, que me ajudou a catalogar o professor Neudson Caqui, que chamou aquele dossiê para catalogar os peregrinos, e eu fui em busca, eu penso que a gente precisa perceber essa dimensão imaterial da rede que se forma dos profissionais, como são chamados, por que são chamados, no caso de São Luís, a questão do patrimônio da humanidade, os consultores internacionais, depois os arquitetos, no caso, por exemplo, aqui as obras do Borsoi também foram feitas pela CEBLA. A CEBLA também fez o estádio Castelão, que eu não sei bem de quem é a autoria do projeto, pode até ser que seja de Borsoi, não sei, mas... Então, existe... do professor Liberal de Castro e uma grande equipe. Existe uma rede imaterial, né, que tem essas dimensões sociais, políticas, arquitetônicas e urbanas da modernidade, que nós estamos começando a documentar, né? Quer dizer, a gente começou, pelo menos pelas obras, e agora a gente tem as pessoas, e agora tem as relações imateriais, aqui no dizer do nosso geógrafo fundamental, que é o Milton Santos. Então, é preciso compreender. E eu acho que quando a gente relaciona e consegue fazer as pesquisas juntos, como a gente tem o grupo da Amazônia, como a gente tem também as pesquisas que vão juntando os grupos, a gente vai percebendo, né, essas inter-relações, essas conexões, às vezes excêntricas, eu gostei da tua palavra, Ricardo, excêntricas, ou às vezes até flamejantes, como diz o do Hugo, algumas obras. Não, eu prefiro teor político. Cessa, ela está falando? Eu acho que interrompeu aí. Cessa, acho que eu não te escutei. Tu estavas falando? Eu acho que o som está desligado, Cessa. O microfone está desligado, querida. O teu microfone está desligado. Nós queríamos te ouvir, a tua consideração. Bem, enquanto a Cessa tenta colocar aí, vou tentar responder a pergunta do Hugo, né? Desde a chamada acho que foi o Docomomo de 2013, que foi em Curitiba, que era aquelas conexões brutalistas, eu me senti provocado um pouco a refletir sobre essa penetração ou essa influência brutalista no Ceará, em Fortaleza, né? E o artigo que eu e a Beatriz submetemos lá era falando não de um brutalismo cearense, né? Então, eu implico muito com essa ideia de falar de um brutalismo no Ceará, vou implicar com Caqui ou em Teresina. Eu acho que, na verdade, uma maneira de ser excêntrico também é imaginar que essa cultura arquitetônica da década de 70, os arquitetos tinham acesso a muitas coisas, né? Então, fica parecendo sempre que quando eu qualifico essa arquitetura no Ceará ou em algum outro lugar de brutalista, eu estou
eu estou ligando ela diretamente à escola paulista brutalista. E no caso do artigo que eu e Beatriz escrevemos, a gente usou a base do que a Ruth escreveu sobre o que é essa escola, e quando a gente foi mesmo colocar à prova, né? Uma máquina de medir o quão brutalista, pelo menos ligado a essa tendência, e a gente viu que muitas coisas não batem, né? Então é uma expressão distinta, influências que vêm de outras matrizes, inclusive internacionais, porque a biblioteca da Escola de Arquitetura era muito rica, e isso e os próprios arquitetos implicavam com essa ideia, né? O próprio Marrocos Aragão, enfim, eu sei que tem um trabalho, respeito, discordo até de alguns colegas do departamento, de levantar essa bandeira de uma arquitetura brutalista cearense. Eu acho que não. Eu acho que tem, sim, uma influência, e eu acho que a fala do Hugo e também essa ideia que eu falo de uma transferência cultural que ela é diversa e ela é quase sem centro, é que na medida que a gente começar a fazer análises que são muito binárias, né? Então, ou é isso ou é aquilo, ou é isso ou não é isso, vai dificultar as interpretações. Então, acho que tem 50 tons de cinza aí entre o que seria uma arquitetura brutalista ou proto-moderna ou moderna. Então, eu acho que esse fórum possibilita entender essa diversidade, né? Inclusive no próprio caso da Grete, né? Ela fala de edifícios modernos na década de 90. Então, esse alargamento, essa possibilidade de uma interpretação mais abrangente, eu acho que pode ser muito positiva nesse sentido. Também concordo com o Kaki que uma certa influência de uma política de Estado em relação à própria imagem do edifício público tenha repercutido não propriamente na arquitetura brutalista, mas no próprio uso do concreto de forma muito eloquente, né? E Kaki, o projeto do Castelão é do José Liberal de Castro e de uma grande equipe, tá? Eu tenho um artigo escrito sobre isso, inclusive criticando um pouco a intervenção que foi feita. Mas o de São Luís, Ricardo, ou de Teresina? Não, o de Fortaleza, o Castelão de Fortaleza é do José tem o Liberal Castelão de em Castro. São Luís. Não, Ricardo, eu estou falando do Castelão de São Luís. Olha, não estou falando de Fortaleza, não. Porque o de São Luís, pode ser. O de São Luís está no currículo que o Raul me mandou. E que o filho dele. Eu estou falando do Castelão de São Luís. Beleza? Muito bem. Ok. E, Grete, depois a gente troca figurinhas sobre o Castelão de São Luís. Eu te mando. Claro. Para a gente ir. Troca comigo também. Obrigada, Ricardo. Troca sim. Queridos, eu tenho o papel de... A Mariana está querendo falar, gente. Obrigado pelas respostas. Hugo, você acha que a gente está certo nesse posicionamento? Gente, assim, só antes, tem alguém na frente? Ou acabaram? O Sereto caiu da reunião. Ele está mediando aí, mas acho que isso aí... Não, mas tem alguém na frente de pergunta? Não tem, Mariana, aqui não tem ninguém. Não, eu quero fazer só uma rápida consideração em torno dessa temática, que foi eu que pensei trazer esse título, né, para gente, que na época que eu estava estudando doutorado, eu estava muito estudando o significado de transferência cultural dentro da história, sociologia, filosofia, enfim. E são poucos os trabalhos que adotam esse termo como tal indo para o campo da arquitetura. E dentro do que eu penso que é transferência cultural, é essa sensação de você de se levar conhecimentos de um centro a outro, né? E dentro dessa passagem, esse objeto, que no nosso caso são edifícios, é o ensino de arquitetura, pode ser várias coisas, como que esse objeto muda de sentido de alguma maneira. Se, né, o Hugo falou aí dessa fechamento de carioca paulista, né? Mas como que, não sei, desse movimento de talvez ensinos ou práticas que um arquiteto
faria no centro paulista carioca, e de repente ele se encontra no norte, no nordeste do Brasil, como que isso se faz, né? Então, foi nesse sentido que eu propus esse eixo, que tem outros termos aí dentro, não é um questionamento recente, mas eu achei que todas as apresentações, apesar de eu estar na organização aqui dos bastidores, eu estou acompanhando, foram bem elucidaram muitas questões, e eu agradeço por elas e aguardo as duas próximas aí. Olha, o Sereto pede para avisar que a internet dele caiu. Agora foi ele. Caiu, agora caiu o Sereto. Eu já tinha caído 2 vezes, já está todo mundo caindo aqui. Só não cai porque é para cair, o danado do Bolsonaro. Só uma observação do que a Mariana comentou. Talvez, a partir disso, talvez vocês entendam um pouco porque eu digo que é preciso escrever o decô com o circunflexo. Porque isso se refere a um tipo de apropriação que muda. Não é o decô francês. É uma apropriação, como flamejante, esses termos que eu inventei, se refere a quase que uma subversão do termo original para algo que, se um estrangeiro chega aqui e vê o decô flamejante, ele vai entender que é um decô. Mas faz parte dessa, não sei se assimilação ou transfiguração ou tradução. É um pouco nesse sentido. Hugo, é um decor mais norte-americano do que francês, viu? Eu poderia até dizer, podia ser um decor húngaro. Isso eu não conheço. Essa é boa. É isso. Valeu. Gente, desculpe, eu perdi a conexão, perdi parte da conversa. Então, eu não sei como que estamos de tempo, se ainda é possível continuar, se temos que encerrar. Então... E a gente precisa... Eu posso falar rapidamente que aquela hora eu caiu o microfone. Precisamos, até pelo horário. Eu sugiro, não sei, de repente, quem tiver alguma dúvida, chegar no próprio pessoa, assim, discutir. Mariana, vamos só encerrar com a fala da Cessa e a gente... Mariana caiu, eu acho. Será? Eu queria só completar aquilo que o microfone cortou, porque o que estava se comentando a respeito das obras, né, e como as obras foram feitas em termos de investimentos governamentais aplicados em determinados programas, essa relação dos arquitetos com os governos, com a aplicação dos recursos, às vezes em lugares desnecessários, ou então... eu chamei no meu livro de paradoxos entrelaçados, porque, na verdade, o que mais interessa no estudo da história são as contradições, né? Os conflitos, os debates, as discussões. E talvez um dos exemplos maiores no Brasil nem seja o Rio de Janeiro, com a derrubada do Morro do Castelo, mas é o Largo de Nossa Senhora do Carmo, em Recife. Ali, sim, é que a gente tem uma história de arquitetura muito interessante, com o que a construção da Avenida Dantas Barreto provocou num espaço urbano nordestino, né? E eu não estudei, quer dizer, eu estudei o Berzi, mas eu estudei mesmo foi Benício Atley Dias, porque Benício Atley Dias é o fotógrafo modernista do Recife. Ele, muito mais que Berzi, quer dizer, ele teve pelo menos essa parte da obra dele, porque o Berzi teve muito, embora seja um fotógrafo que documentou as transformações do Recife, o Berzi tem muito mais divulgada a visão dele do ponto de vista mais social, ou local, ou folclórico, etc. No caso do Benício, não. O Benício tem na sua obra, eu vou mostrar amanhã, essa transformação do Recife
a construção da Avenida Dantas Barreto é o grande... Eu acho que no Brasil talvez a gente não tenha impacto igual da atuação dos modernistas, da atuação dos ifanianos. A cidade ifaniana foi construída ali ipsiliteris. Hugo mostrou algumas fotografias da Avenida Guararapes, mas a Avenida Dantas Barreto ela é muito mais forte nesse sentido, porque ela realmente atravessa o século XX de uma maneira atroz, né? E ali ali a atuação dos modernistas foi muito forte mesmo. E a Cássio Gil Borsoi é um deles, né? Enfim, era isso que eu queria dizer, que eu comecei estudando no Rio de Janeiro, depois passei para o Recife, e no Recife, quer dizer, no Rio de Janeiro eu fui estudar o arquivo do IFAM, no Recife eu fui estudar as fotografias de Benício. Comecei também muito pelo interesse estético das fotografias dele e me surpreendi com essa obra fantástica de estudo das transformações ali. Era isso que eu queria dizer, mas amanhã a gente conversa melhor sobre isso. Obrigado, César. Obrigada, gente. Desculpem aí. Eu devolvo, então, a palavra para Ana para fazer o encerramento e os agradecimentos aos participantes. Então, de toda forma, agradeço a todos. Ricardo, Grete, está aqui. Muito obrigado. Desculpas por ter caído da minha conexão e ter perdido parte da discussão. Opa, quero parabenizar a Mariana pelo esforço aqui no final dessa mesa de nos reunir em face a todas as adversidades que nós sabemos que envolvem fazer um evento remoto nesses tempos. Então, parabéns, Mariana, pelo esforço. É muito bom sempre que a gente se reúne, a gente aprende, a gente troca, a gente tem essa dimensão humana também do trabalho de rede, que é muito bom. Sim, muito obrigada, Grete Sereto, pelas palavras. Eu sugiro a gente dar continuidade, pode ser? Já que estamos aqui. Mariana, eu acho que eu que vou mediar essa continuação com a Jussara e com o Sereto. Bom, de minha parte, tudo bem. Acho que a Jussara e o Sereto podem ver se não querem respirar um pouco, ou a audiência em geral, se não quer respirar um pouco. Ou se a gente faz uma pausa e volta? Ou o programa prevê uma pausa de 5 minutos podemos continuar 12h30. Aí irmos até... Fica pesado para vocês? Os palestrantes. Eu acho que o que nós vamos fazer, o Sereto e eu, na verdade, é uma conversa. Nós não temos um esquema tão organizado como foi feito com os outros. Nós vamos fazer uma conversa sobre o que me parece ter ficado absolutamente fora, que é a Amazônia, né? Nós estamos falando só Nordeste, e agora seria uma fala sobre o Norte, e é uma influência também bem diferente, porque nós vamos falar de uma influência do extremo sul, que é da faculdade, especificamente da Faculdade de Porto Alegre, né? Então, digamos, é uma conversa leve. Então, se vocês quiserem deixar alguns minutos, uns 10, 15 minutos, eu acho suficiente. Não sei se vocês acham. Depois nós podemos fazer essa. Vai ser 10 minutos para cada um de nós. Então, vocês resolvem. Nós estamos a postos, né, Sereto? Mariana, eu sugiro que agora são meio-dia e 20. Meio-dia e meio, voltamos. Tá. Fazer uma parada técnica, tomar água, enfim, respirar um pouco. Ok. Eu vou interromper a gravação e retomá-la. Então, combinamos, meio-dia e meio, né? Retomamos aqui. Nessa mesma sala, okay. No mesmo lugar. Isso, na mesma sala. Agradeço os professores do Nordeste e até já. Nós que agradecemos. Até mais.
Então, Todos agradecemos. Uma Obrigado. pausa. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Mariana. Tchau.